Ok, aguardando aí a Isla a qualquer momento com informações sobre a chuva, se vai chegar ou não em Teresópolis. Açaí do Alto fica ali em frente ao Colégio Inda Bloch, na esquina do Correio. Açaí do Alto. Então lá que é o lugar, alô pessoal do Alto, é aí que vocês têm que almoçar. O Jones botou aqui, então Hélio, sobre a defesa oral que o Vitor fez sobre o prefeito. Estudamos na mesma época na FELSO. É que eu não sabia que o nome dele era Vitor, foi o advogado de ontem, que aliás, daqui a pouco o Paim comenta, fez uma brilhante defesa, pelo menos eu achei isso. Jornal Diário de hoje. Vamos dar uma passadinha no Jornal Diário, a partir daí a gente já vai entrar com o tema de hoje do programa. Jornal Diário de hoje, que já está no seu celular. Meu Dor recebe mais uma edição do RJ para Todos. Prefeitura de Teresópolis suspende aulas devido ao alerta de chuva intensa. Vereadores faltam à sessão e Vinícius se livra da cassação. Mais de 2/3 dos 17 vereadores presentes, o Paim vai explicar isso e o Faria também, votaram pela cassação de Vinícius, mas os 2/3, que vale a quantidade dos vereadores, 19 e 7, ficaram com o prefeito. Pode virar a página. Essa matéria está completíssima hoje no jornal. Prefeitura cria gabinete de crise, pode continuar virando, já falamos sobre isso. E página agora completa dos 12 vereadores pediram a cassação do prefeito. 2 vereadores faltam à sessão e Vinícius se livra da cassação. Pode continuar virando a página. Previsão de tempestade, Parque Nacional fecha acesso, já falamos sobre isso. Pode virar a página. Governo do Estado poderá custear material de apoio para professores. Inaugurada a sede própria do CIMEI Várzea, na Tijuca. Pode virar? Página virada. A coluna do Vanderlei Pérez, pedalada lá e cá. Facultativo, obrigatório. Buraco é mais embaixo. Pretinho 24, palestra e o preço. Isso só é o Vanderlei Pérez analisando hoje e a coluna dele está muito quente, eu já li hoje. Lançamento de Lisboa expira no Manjericão. Pode virar a página. Crime em Albuquerque. Polícia Ambiental identifica estrada clandestina em Teresópolis. Ok? E os classificados do Jornal Diário, que é o mais completo de toda a região serrana, os classificados do Jornal Diário. Bom, vamos nessa. Vamos fazer uma análise do que aconteceu ontem, né? Na sessão da Câmara de Vereadores. Paim, começa com você estava lá, né? Não, eu assisti pela TV. Ficou pela TV? Então assisti, foi mais um que deu audiência pra gente. Sabe por quê? Assim, a gente já, como o Rangel falou, né, o vereador Rangel falou, a gente já sabia o resultado já de manhã, né? Então, eu preferi ficar em casa, assistindo pela TV, mais tranquilo. Quando precisava dar pausa para assistir de novo, para analisar bem. Então, assim, o resultado já era esperado, né? A gente já sabia que 2 vereadores aí, um já tinha avisado que por problemas de saúde ia faltar, o Estufa, que foi uma surpresa, mas o vereador Maurício Lopes está fazendo tratamento de saúde, né? Ele teve um problema sério de saúde e já estava previsto que ele não iria na sessão. E a sessão, assim, foi muito quente, né, Hélio? Faria, à vontade, pode entrar no papo aí. A sessão foi muito quente, foi, assim, um tom muito elevado, né? A gente, acho que algumas partes até se extrapolou um pouco, eu acho que a gente precisa de um nível mais técnico para se discutir. Mas é política. Eu costumo dizer o seguinte, para nós, né, que estamos na política, né, eu faria que a gente que acompanha a política, o povo que gosta da política, o pré-candidato, quem tem parente na política, acompanha mais de perto. E a grande sociedade não. A maioria das pessoas não vê. E eu queria remontar aqui uma história. Eu comecei na política em Teresópolis em 2007, quando eu me preparava para ser candidato a vereador em 2008. E naquela ocasião o candidato ele tinha que se filiar a um partido um ano antes, né? Tinha toda uma preparação anterior. Em 2007 eu comecei a me preparar na política e quando chegou na eleição de 2008, eu nunca mais esqueci isso, eu conversando com um vereador de mandato, eu falei com ele assim, cara, vai ser ruim de se reeleger, hein? Tu tá queimado pra caramba. Eu falei com ele, brincando com ele, eu tinha amizade para falar com ele. Ele virou para mim e falou assim, olha, aprende uma coisa,
Eu sou candidato a vereador, não sou candidato a prefeito. O candidato a prefeito ele tem que agradar 50% da população para garantir a eleição. Agora, o candidato a vereador, eu preciso agradar 2.000. Porque desses 2.000, uns 1.500 votam comigo. E eu garanto a minha reeleição novamente. Então, eu não preciso agradar todo mundo. Se tem 80.000 eleitores falando mal de mim, mas tem 2.000 falando bem, esses 2.000 vão votar comigo, é que eu preciso. Então, eu aprendi isso, Hélio, com ele, e nunca mais esqueci. E a gente traz isso, remonta isso para os momentos atuais, que é o que a gente vê e o que a gente viu na sessão de ontem. Pai, só vou fazer uma interrupçãozinha aqui, até autorizada já por Hélio. Esse exemplo que tu deu, que é significativo, né? Porque realmente o vereador não precisa de 100.000 votos, de 80.000 votos, de 50.000. Tendo 2, 3.000, ele é o suficiente. Eu vi isso também na minha primeira eleição aí, já 20 anos antes, em 88, aí. E o vereador de mandato falou o contrário, né, comigo. Falou assim, olha, é muito difícil para vocês, porque vocês começam do zero, você nunca teve nenhum voto. Eu, por exemplo, já começo com 500, porque eu fiz 500 votos. Só que ele não sabe que, ele não pensou no momento, que ele não começava de 500, ele também começava do zero. Sim. Porque é outra eleição, ele não vai contar os votos que ele ia fazer na eleição seguinte e somar os votos que ele já teve. Então, e acabou não se reelegendo. Né? Então, esse exemplo que tu deu, ele é significativo, é real, mas às vezes tem coisas que acontecem que o vereador imagina uma coisa porque fez tantos votos, e quem sai do zero às vezes tem mais chance. Eu já vi eleições aí passar, depois disso a gente já participou de diversos pleitos, e eu já vi vereador achando que ia fazer 1.500, 1.200 votos, quando abriu a urna, abriu com 400. Então assim, é vereador de mandato, né? A gente teve na eleição passada aí vereador de mandato que não conseguiu reeleger com 400 votos, 350. Então assim, tem essa queda evidente. Mas o que eu quero dizer, eu faria que na cabeça do vereador, né, do legislador ali, do cara que está naquela cadeira, tem uma necessidade. Ele acha, né, e ele cria essa necessidade de cuidar de pelo menos uns 2.000 eleitores. E para isso ele precisa de quê? Ou dinheiro para fazer com o bolso próprio, aquilo que precisa, ou a máquina administrativa, ou o executivo para ajudar ele. Que aí é onde entra o asfalto, é onde entra a iluminação, é onde entra a liberação de exame, é onde entra cargos nomeados de parentes e amigos. E aí ele conta com essa estrutura, para agradar aquele eleitorado dele que ele precisa para votar com ele na próxima eleição e garantir a sua eleição. Somado ao fato de que a escolha num partido onde ele tenha condições de se eleger com a votação entre 1.000 a 1.200, até às vezes até com 800 votos, ainda agrada mais a ele ainda. Então, é todo um conjunto da obra. E aí, a gente se revolta às vezes com algumas coisas que acontecem no Poder Legislativo. Às vezes as pessoas que estão mais afoitas na política xingam, exageram nas posturas, mas assim, faz parte do jogo político, Hélio. Talvez seja imoral, sim, mas não é ilegal. Porque isso faz parte, a gente vê isso em Brasília. O presidente, quando assume a cadeira lá, vou dar exemplo Bolsonaro e de Lula, os dois, é que o Bolsonaro, quando assumiu, falou que não negociava com ninguém, depois foi e sentou com o Centrão. O Lula já chegou negociando com todo mundo. Aí os caras, lá a situação lá é diferente, porque além dos ministros, né, que são nomeados, os ministérios dados a partidos por indicação, e é tudo trâmite político, ainda tem as emendas parlamentares que o governo federal libera para cada deputado mandar dinheiro para o município, que é o município onde o cara obteve mais votos, que é onde ele distribui. Então, quando o deputado recebe uma autorização de emenda parlamentar, o presidente fala, olha, você vai ter aqui 5 milhões de emenda parlamentar. Ele não vai pegar esses 5 milhões e colocar no município onde ele nunca teve voto. Ele vai colocar onde ele teve mais voto. Exatamente. Então ele faz essa distribuição para garantir aquele eleitorado dele. Aí trazendo essa proporção para dentro do município é a mesma situação. O vereador ele precisa dar resposta àquele eleitorado que votou nele. E ele fica com essa preocupação. Talvez durante a legislatura toda dele, ele não conseguiu dar uma resposta a contento com o seu próprio trabalho, através de um bom projeto de lei, através de uma fiscalização eficiente, né, através de bons discursos no parlamento, que atraia o eleitorado para ele, no sentido de que a pessoa pense assim, cara, esse aqui me representa. Eu digo, pai, que há um equilíbrio na reeleição
de um vereador, mas pesa o percentual maior do que ele faz fora da Câmara. O percentual de voto que ele consegue com a ação dele no exercício do mandato fora da casa, fora da Câmara, atendendo, conversando, dando atenção, tentando resolver, se empenhando, isso influencia muito na decisão do eleitor na hora do voto. O que, às vezes, um vereador dentro da Câmara, por excelência da sua capacidade, do seu conhecimento, da apresentação de projetos, de discussão, do uso da tribuna, da eficiência na fala, no convencimento, às vezes não é tão forte quanto Sim. o vereador que usa a rua, que usa a estrada. Então, porque aí eu vou dizer para você aqui o que acontece. A sociedade, a gente já falou algumas vezes aqui, que culturalmente a gente não tem ainda um preparo para trabalhar, para atender e acompanhar a política nossa, claro, que é um erro. É um erro. Hoje, com as redes sociais, o vereador que tem um bom discurso, que usa bem a tribuna, usa bem as redes sociais, ele atinge um eleitorado, e já no passado isso acontecia. O cara que usa bem uma tribuna, ele tem voto pela posição que ele toma, isso também dá voto, mas às vezes Mas não é o suficiente. Não é da grande massa. Ele até consegue o voto daquele formador de opinião, daquela pessoa que tenha a visão de que, poxa, o que esse cara está falando está certo, eu concordo com ele, e traz aquela fala dele para a sua convicção também. Sim, e acaba votando. Mas a grande massa, e aí eu vou dizer porque você foi vereador 5 mandatos, eu fui candidato a vereador 2 vezes, e eu sempre brinco, eu digo que todo cidadão deveria ser candidato para entender o processo eleitoral, porque a grande massa vem naquele ditado que eu gosto de falar, farinha pouco, meu pirão primeiro. A grande massa, infelizmente, o que eles olham na hora de votar e que prezam é que, assim, aquele favor que ele recebeu, aquela condição que ele recebeu naquele momento, ela pesa. Até por necessidade, por falta de presença de política pública do Poder Executivo. E influencia também o vereador que tem determinado ponto do mandato daquela área, e a ação dele ali é vista e não é vista dos outros. Ele ali está atuando na limpeza de uma rua, na troca de uma lâmpada, ou instalando uma luminária, ou fazendo um pedido para melhora da escola. Isso tudo influencia, e ele fica dominando aquela área. Que também, a gente, é muito engraçado, o processo eleitoral é engraçado, e a gente vê durante esses anos que a gente acompanha as experiências. Você falou o negócio de limpar, o vereador Leleco, durante o mandato dele, eu vi postagem nas redes sociais dele por muitas vezes, ele e a equipe dele, dentro daquele rio na Quinta Lebrão ali, capinando e fazendo com as próprias mãos. E, no entanto, na outra eleição, ele também não conseguiu voto. Então, assim, a cabeça do eleitor ela é muito flutuante, ela vai naquele momento, em determinado ponto. Aí você puxa, por exemplo, o médico... Indo numa posição, eu vou te dar, porque o médico é importante, eu sei que isso que tu vai falar, mas é diferente do Meneghelli lá no Espírito Santo, que vai para o Jardim plantar e conseguiu se eleger prefeito, conseguiu se eleger deputado federal e atua dessa forma. Mas isso são poucos que conseguir êxito com isso. Mas a participação vai do médico. Mas porque assim, você pega, por exemplo, é difícil você não ter numa eleição, um médico eleito, ou bem votado, porque as pessoas se sentem na necessidade de ter aquela proximidade com ele, porque é um cara que está tratando você ali o tempo todo, da tua saúde, então assim, normalmente já leva uma vantagem, você vê a necessidade da população, porque o médico, na minha opinião, não sou contrário a ter médico vereador, até porque ele está ali defendendo também a categoria dele, a questão de saúde, tem mais acesso às condições de saúde, mas o médico, quando ele sai a candidato, normalmente ele sai... Se quiser fazer política mesmo... Ele faz e dispara no voto. Nós já tivemos muitos exemplos. Eu já tive, na Câmara com 21, eu já tive 8 médicos praticamente, contando dentista, 8 médicos numa Câmara com 21, quase um terço da Câmara. Então, Hélio, esse contexto todo é bom a gente colocar para a população entender, porque às vezes o pessoal diz, o vereador é vendido, o vereador recebeu dinheiro, às vezes não, às vezes o vereador na cabeça dele, né, não estou dizendo que com nenhum que acontece, eu estou dizendo o que acontece na política, né, de forma geral, porque não é a primeira vez que a gente tem uma comissão processante rodando no município. O município é campeão aqui de comissões processantes, eu mesmo participei de várias, desde o governo Jorge Mário até agora o recente aqui, quando o Tricano saiu também, teve uma processante contra ele, né, que não finalizou, mas teve, e a gente participei de todas elas. Então, assim, na cabeça do vereador,
ele coloca na balança qual a melhor solução para ele naquele momento, para ele atender aquele eleitorado dele. Porque ele está preocupado, na verdade... É o caminho mais perto para ele chegar, mais curto para ele chegar na eleição. A gente não pode ser inocente e imaginar que o vereador ele quer só o bem da população. Ele quer o bem da população, quer o bem da cidade dele, beleza, acho que todos eles querem. Mas o cara quer se reeleger, gente. Isso e aí, é normal, se eu tivesse lá, qualquer um que tivesse lá, ia tentar se reeleger. É que o pessoal tá nervoso aqui, querendo... Vocês não vão falar do que aconteceu? Ontem, claro. Assim. Eu estava entrando para isso. A gente vai falar sim do que aconteceu. Agora, inclusive, eu posso até colocar uma outra coisa, volta para o assunto que você estava aí, tá? Que é a despolitização das pessoas. As pessoas, o brasileiro, como não é politizado, e isso vem acontecendo ao longo dos anos, não interessa para o político, principalmente o político lá de cima. Nem sei se vocês concordam comigo. Não, só para colocar essa questão que você está falando da politização, eu acho que está mais politizado, mas menos participativo. A rede social pode ser também, é uma leitura. Eu acho que a rede social deixa a população atordoada e desinformada, porque a informação não é precisa, a informação é distorcida, de acordo com o interesse de quem está passando essa informação. Distorce muito, e no meio político, uma mentira, ela é muito mais fácil de se acreditar do que na verdade. Eu falo que notícia ruim é que dá ibope. O que eu vejo é as pessoas dizendo assim, tem que caçar, mas tem que saber as consequências. Sim. Por que há uma cassação, se ela é válida? O advogado de defesa vai entrar, como foi o caso de ontem, que eu acho que o advogado foi muito bom. O advogado de defesa vai entrar defendendo, no caso aí, o réu. Não é réu não, né? É prefeito. É prefeito, né? Não denunciado. É réu. Então, as pessoas têm que entender como é que acontece uma cassação. Não é só de prefeito de Teresópolis, prefeito, governador e o próprio presidente da República. O Hélio, o problema é que quando há uma denúncia na Câmara de uma ação pública, de uma instituição, que eu já participei de instituição provocando a Câmara com denúncia, esse tipo de coisa, isso precisa ter uma comissão de justiça na Câmara que analise bem aquele caso, composta dos vereadores, para saber se tem fundamento. Se não tem fundamento, arquiva, porque não é porque teve uma denúncia que você vai sair nessa de fazer comissão e aí no final se desmoraliza os políticos que participam, a comissão processante acaba sendo desmoralizada, porque vem aquela situação, porque não encontrou nada, o não encontrar nada, as pessoas logo dizem, acabou em pizza. Acabou em pizza e fica naquela de todas acabando em pizza, até as que têm problema sério de desvio, de uma conduta indevida, mas acaba, quando uma comissão não dá em nada, acabou em pizza. O que a gente percebe de que aconteceu ontem na Câmara, claro que o prefeito, eu acho ainda, que está colocando como se a Câmara não existisse ou existe quando ele quiser. E é verdade. Ontem era o grande momento para os vereadores de Teresópolis, para a Câmara Municipal, dizer para o prefeito, nós somos vereadores, nós existimos e tem motivo para o senhor ser afastado ou cassado. Não fizeram. Tiveram uma oportunidade de fazer isso. Então, o prefeito, com 7 votos, ganhou de 12 que gostaria de ver o prefeito fora por motivos que devem ter convencidos por isso. Então, por quê? Precisa de 2/3. Se tivesse 18 vereadores, 12 caçaria, mas como tem 19, precisaria de 13. Mas eu acho que se o prefeito ontem precisasse, e se fosse o voto do total de vereadores, ele conseguiria, se precisasse de 8, ele ia conseguir 8, se precisasse de 9, ele ia conseguir os 9, porque é aquilo que o Paim colocou aqui, de uma certa forma, a necessidade, e nós estamos num ano de eleição. Agora, o vereador, além de atender a população, além de desempenhar o seu mandato, ele está com a cabeça voltada para a reeleição. Então, os interesses, que são muitos, interesse político, interesse partidário, interesse de resolver problema, interesse particular, isso tudo envolve, né, a busca de um mandato. E é claro que o vereador agora, o momento é dele pensar, qual partido que eu tenho mais chance?
Porque não é sempre que tem o carimbo do partido nas pessoas. Não tem, até porque os partidos, os próprios partidos mudam a sigla, se juntam. Então, isso aí não tem mais aquele Arena PDS, não tem mais aquela coisa. Hoje, como tem muito partido, os partidos às vezes se juntam ou não, e você acaba indo para um partido que tem a mesma linha que você sempre atuou, e é o que ele tem mais chance de eleição. Ninguém vai para um partido que não tem chance nenhuma. Isso é raríssimo. Eu vi acontecer isso com candidatos a presidente da República, que podia ter sido senador, e se elegeu a presidente da República, sabendo que não ia ganhar, para manter o partido sobrevivendo. Mas no município, então ontem eu acho que era o grande momento de ter uma reunião dos vereadores, dizendo, olha, o prefeito tem nos tratado de uma forma que não está respeitando, não é o vereador não, é o poder legislativo. E aí, teria que ter um convencimento dele, eles vão afastá-lo, se fosse o caso, e depois apura, mas não conseguiram fazer isso, não conseguiram voto e não vão conseguir. Eu falei isso aqui, que não tem mais nem tempo e nem capacidade. É complexo, eu vou colocar dessa forma, porque o que envolve o mandato do vereador, se ele não tiver muita independência ou total independência, o mandato dele é, claro, depois que você se elege, a responsabilidade de quem se elegeu é administrar o município e resolver os problemas, vereador e prefeito. Então, ele tem que ter esse compromisso. Às vezes, mesmo tendo sido adversário do prefeito, ele passa a ser aliado, porque o momento é outro. Todo mundo saiu do caminhão, saiu da campanha e agora é administrar a cidade. Alguns se mantêm no posicionamento contrário e de pé firme, mas ali é volátil. E cada momento é um momento, cada votação é uma votação, e mudou de posição, muda mesmo, não tem jeito. Eu acho que o prefeito precisasse de 10 votos ontem, ele teria 10. Vou colocar aqui o vereador que falta, claro, com um problema mesmo de falta, e eu acredito que há esse problema de saúde, ser preciso faltar, mas esse é um voto que ele é quase contabilizado, ontem no caso, para o prefeito, porque precisa de 2/3. Se você tiver 15 vereadores, você precisa de 12, 3 vai ganhar dos 12, porque não vai conseguir os 13. Então, essa conta é complexa, mas ela existe, 2/3. Se não tiver 2/3, não vai conseguir. Pode ter mais vereadores e um número menor sair vitorioso. Hélio, essa questão, só para o pessoal entender, né, essa introdução que eu fiz, é porque as pessoas, às vezes, não entendem o jogo político, né, e querem que o resultado venha. É isso. E a gente precisa entender por que o vereador toma algumas decisões, por que existe essa jogada política. Em relação ao que o Faria colocou, a gente sempre vem batendo nessa tecla. O prefeito Vinícius, desde que ele assumiu, desde 2018, ele tem na mente dele, na administração dele, que a Câmara é um poder inócuo, que para ele não servia para nada. Ele sempre desprezou o poder legislativo. É um subpoder. Ele sempre desprezou o poder legislativo. E esse desprezo, essa falta de comunicação, de respeito com o Poder Legislativo, vamos dizer assim, é que culminou nessa comissão processante. E eu vou te explicar por quê. Se o prefeito tivesse um bom relacionamento, ele não precisa ter a Câmara toda a favor dele, pode ter oposição. Mas se ele tivesse um bom relacionamento com a Câmara, quando ocorreu essa comissão processante, para que todos entendam, ela foi montada porque existe uma lei do orçamento impositivo, criado pelo vereador Maurício Lopes, aonde os vereadores denominavam certas verbas que o município teriam que gastar nas emendas parlamentares e que o prefeito deixou de gastar esse dinheiro, conforme manda a lei. E na administração pública rege o princípio da legalidade, você tem que cumprir aquilo que a lei determina. O que aconteceu? O Vinícius não gastou o dinheiro, as verbas apontadas pelos vereadores no orçamento passado. E a lei diz que constitui crime de responsabilidade, né, a não execução do orçamento impositivo. Qual é o problema aí nessa situação? Se o Vinícius tivesse esse respeito pela Câmara, se ele tivesse pelo menos essa comunicação, o primeiro passo que ele deveria ter feito, quando não conseguiu ocorrer o orçamento na forma que ele tinha previsto no ano anterior, e que ele viu que não conseguiria cumprir
o orçamento impositivo, qual era a primeira atitude dele? Mandar uma mensagem para a Câmara, conversar com o presidente da Câmara, falar, olha, vocês têm esse orçamento impositivo, só que houve uma retração na arrecadação, porque o orçamento impositivo era feito, as verbas eram feitas sobre o royalties, não é sobre o orçamento geral, mas sobre os royalties. Então ele tinha que chegar e comprovar junto da Câmara, falar, olha, a gente tem aqui uma arrecadação prevista de royalties que não está sendo realizada e por conta disso eu não conseguirei cumprir com o orçamento impositivo. Eu preciso que a gente adeque a lei para que eu possa não incorrer no crime previsto. Era uma questão de diálogo. Só que ele, menosprezando o Poder Legislativo como sempre fez, não tomou nenhuma providência e deixou correr de lado. A verdade é essa. Ontem, quando o doutor Vitor Lucena fez a explanação de defesa, que ele estava fazendo uma defesa técnica, cumprindo a função dele como advogado de defesa, e fez uma defesa, uma oratória muito boa, fez uma defesa muito pontual e técnica, ele apresentou as razões de fato. Mas só para dizer, pai, ontem, pelo que eu vi na Câmara, ontem tinha 2 pontos importantes para os vereadores tomar decisão. A questão técnica e a política. Era uma votação política também. Então o advogado pode fazer a defesa que quiser. Se quiser tomar por ação política, não tem argumento que resolva o voto do vereador. Porque ele pode dizer, eu sou advogado, isso não pode. E aí o vereador diz, mas eu sou vereador, quem vota sou eu. Eu faria, mas aí eu vou dizer para você o seguinte, a gente ainda vai falar sobre isso, mas para mim, na minha opinião, como advogado e técnico, a CP da Econstru é mais grave, tem apontamento mais grave do que essa que foi arquivada. Que vai entrar também, né? Que vai entrar. Que o Ministério Público me parece que já fez um pronunciamento favorável à continuidade do procedimento. Mas para mim, que participei da Comissão Parlamentar de Inquérito da Econstru, nós temos ali problemas muito mais graves do que essa não utilização do orçamento impositivo. Porque ali é um descumprimento da lei que não poderia acontecer, que está na lei, diz que é crime, que tem que ser julgado, que é passivo de cassação. Mas o que eu estou colocando aqui, na verdade, não é que o prefeito está certo. Eu estou demonstrando fazer uma relação da falta de respeito dele, de valorizar o Poder Legislativo. Sim. E que a resposta do Poder Legislativo para ele, para essa falta de respeito, seria cassação. Aí entraria o julgamento político. O político. Você entendeu? Então, assim, o que os vereadores, os 12 que votaram para cassar o prefeito, a resposta que eles queriam dar ao prefeito é exatamente nesse sentido. Olha, você não cumpriu a lei, você desrespeitou essa casa, porque você não procurou acertar no devido tempo, ele simplesmente debochou da Câmara durante esses anos todos de mandato. Fez o que quis. Né? Não se importou com o Poder Legislativo, procurou o judiciário o tempo todo, judicializou o tempo todo as decisões do coisa. Pai, desculpa, então, assim, não teve diálogo. Desculpa, você vai... Mas sabe aquela freada de ônibus? Sim. Quando o ônibus está cheio, no interior, usava muito tudo. Isso. Ele fez isso há um mês atrás, um mês e meio, demitiu os acordos que ele tinha políticos com os vereadores, rearrumou a casa, meu grupo político de apoio é esse, ou vocês querem ficar, ou vocês querem sair. Não queremos ficar. É dessa jeito. Não quer ficar, está de fora. Vai ficar dentro, vai ter os benefícios do governo, arrumou a casa o suficiente para ele não ser cassado. É natural, é normal, e se faz isso na política. Agora, você tem que aceitar esse tipo. Se o vereador aceitou esse tipo, negociou esse tipo de situação, fazer o quê? E os vereadores que votaram a favor do prefeito, que são os vereadores que negociaram, eu só quero citar aqui o vereador, vou citar todos, mas o vereador Teco ontem, quando ele pediu a palavra, ele falou, eu não tenho acordo nenhum, não tenho cargo, eu não tenho absolutamente nada da Câmara de Vereadores, da Prefeitura. Nem da Câmara. E nem da Câmara, ele falou isso, eu não tenho ninguém, eu não tenho cargo nenhum. Vereador Teco, isso aí é importante que eu fale isso. Eu queria só fazer um comentário. Ele tudo bem, eu gosto do Teco, fui vereador com ele, é extremamente capaz, é sensato, mas nesse caso de total independência dele, que não tem nada, deveria e teria que ter votado pelo afastamento, pela cassação. É a minha posição. Gosto muito dele, sou amigo dele particular, mas acho que essa é a posição de quem é independente no caso de ontem, porque o prefeito tem desrespeitado a Câmara, e se desrespeitou a Câmara, desrespeitou ele também. Os vereadores que votaram a favor do prefeito foi o vereador Ramós, que inclusive foi acusado de estar com a sua esposa trabalhando, né? Ter conseguido um cargo para sua esposa, é o vereador Ramós, o vereador Teco, o vereador Paulinho,
o vereador Elias, que foi muito atacado durante toda a sessão, e o vereador Diego Barbosa, e aí os 2 votos, que seriam 5 votos, né? E os 2 votos que acabaram no final computando a favor do vereador, foi do vereador Maurício, que não foi, porque tinha um médico ontem no Rio de Janeiro, ele atravessa um momento complicado, atravessa um momento difícil. O Maurício não foi à sessão de ontem, ele avisou que não iria, e o vereador José Carlos na Estufa, que na última hora teve uma dor de barriga, e aí não pôde comparecer à sessão. A surpresa para mim ali, na verdade, foi o Estufa ter faltado, né? Porque eu acho que... Mas para mim, votaria com o prefeito. Ele votaria com o prefeito. Foi secretário do prefeito, fez diversas coisas que o prefeito pediu, saiu para dar vaga para Jaime, depois voltou de novo para poder liberar, para ter voto na casa. O Elias Maia foi uma outra surpresa, porque o Elias fazia composição na base de oposição do governo, né, contra o governo. Ele era um aliado do presidente da Câmara, e há poucos meses, né, ele mudou de lado. Então, assim, as pessoas já esperavam que ele fosse votar com o governo. A surpresa foi ele ter trocado de banda há alguns meses atrás, né? Porque na votação de ontem já estava claro que ele ia fazer. E eu acho assim que o Teco, sendo independente, através da declaração dele, era o que tinha maior liberdade ali, da base aliada, vamos dizer, do governo, de votar com a consciência dele pela cassação ou não. Porque já que ele não tem cargo nem no governo, nem na Câmara, ele não tinha obrigação para um lado nenhum e de outro. Então, por isso que ele fez aquela declaração dizendo que estava votando com a consciência. Os demais, todos eles têm cargo no governo. Todos eles têm. Ou tem cargo ou tem favorecimento. E não adianta falar que a gente sabe que tem e eles mesmos assumem, né? Então, assim, se tem cargo com o governo, tem compromisso com o governo, vai votar com o governo. Seja bom, seja ruim para a população, eles vão votar com o governo. Haja vista que a imposição do orçamento impositivo que o Vinícius deixou de cumprir foi projeto deles mesmo. Então eles votaram... Aprovado pelos 19 vereadores. Pelos próprios vereadores. Eu vou para o comercial, gente, e eu vou deixar aqui uma pergunta, no caso do vereador Maurício, e aí na volta do comercial a gente fala, eles respondem. O vereador Maurício poderia ter deixado, já que ele sabia que não poderia, que ele não iria, ele poderia ter deixado o suplente votar no lugar dele? Essa resposta a gente vai ter daqui a pouquinho. Muito obrigado, a gente volta já. E lembrando o seguinte, Recanto, Centro Gastronômico Recanto, aqui pertinho da gente. Hoje à tarde, eu vou estar lá no Recanto hoje às 16 horas, né? Batendo um papo com o meu amigo Márcio Danilo, que veio aí rapidamente, para ele foi um pulinho, né? Dos Emirados Árabes a Teresópolis, que a mamãe dele está muito doente, está internada no Rio de Janeiro, e ele veio para ver a mãe, né? Mas está voltando amanhã, já para os Emirados Árabes. Eu tive com ele ontem à tarde na Barra, e vou tomar um café com ele hoje às 16 horas. E também com a pastora Gabriela, a gente vai estar junto ali no Recanto, às 4 horas da tarde, batendo um papo. Márcio Danilo, um abraço para você e boa viagem amanhã, né? Voltando para os Emirados Árabes. Vamos para o comercial, a gente volta já.